Olá, famílias do Pequenos e Plenos, boa noite, tudo bem com vocês? Bem, imagino que, eu espero que estejam bem, né? Porque eu sei que num momento como esse que nós estamos passando aí, com tanta dificuldade, né, devido à pandemia e com esse isolamento, né, que está já durando tanto tempo e que nós não sabemos quando, até quando isso vai terminar, né? Quanto isso ainda vai durar. E com as notícias aí de tanta gente doente, das mortes, enfim. É um momento muito delicado, muito difícil, e eu torço para que vocês estejam bem, estejam protegidos e com todos os cuidados, né, para evitar que a família sofra com essa doença, com a Covid, né? E que lembrem sempre, né, de proteger os avós da família, que são os que estão aí mais vulneráveis, né? Bem, hoje nós vamos falar sobre higiene natural, que é um assunto que me interessa muito e que eu vou ver aqui se a Fernanda já entrou. Né? Pedir que ela peça aqui para... Então, na hora que a Fernanda entrar, né, ela pedir que ela entre aqui na página. Bem, higiene natural, eu tinha alguma dificuldade com ela, né, assim, porque eu não entendia muito bem, mas depois que eu tive um entendimento, né, tive um esclarecimento, eu passei a considerar muito, né, muito essa prática, até porque dentro, né, dessa orientação do Pequenos e Plenos, né, dentro dessa linha que eu defendo, o respeito pelo tempo próprio do bebê, a observação e o atendimento do bebê, para mim são muito importantes, né? Que é não a interferência, não a intervenção, e sim a observação, sim ao atendimento. E nessa experiência, bem, acho que a Fernanda... Bem, ela deu um sinal aqui, mas ainda não entrou. Ah. Pronto, a Fernanda está entrando, então vamos dar aqui as boas... Olá, Fernanda, tudo que bom? alegria! Até que enfim conseguimos aqui esse Até que encontro. enfim! Você sabe Gratidão. que, assim, antes até da gente conversar, né, eu já tinha comprado lá o e-book, né? E já tinha lido porque eu queria entender bem, mas isso já tem um tempo. E queria Olha, entender muito bem e fiquei muito feliz, né, de acompanhar o teu trabalho e de ter essa troca. Estou muito curioso e certamente o pessoal que está aqui também. Então, primeiro, estou curioso, assim, de conhecer um pouquinho mais de você, né? Então, queria que você se apresentasse, tá? E depois eu vou começar a colocar minha curiosidade aqui fora, tá? pronto, Para você. tá bom. Mas fala da Fernanda Paz, então, fala desse trabalho. Bom, primeiramente, muita gratidão, doutora. Eu sigo também, tem várias mães praticantes, famílias praticantes que já tinham me indicado o teu trabalho. Eu vou muito a Brasília, já tive na Chapada dos Veadeiros, eu sei que é por essa área aí que tu fica orbitando, né? Então, Então, assim, tenho uma imensa admiração pelo teu trabalho.
Acredito que é assim que a gente vai mudando o mundo, né? Mudando as nossas percepções, vendo as crianças de uma maneira mais integrativa. Então eu fico contente com o coração preenchido, assim, quando eu conheço pediatras como tu, assim. Então é um privilégio estar aqui. Muita gratidão, muita gratidão. E não sabia que tu já tinha meu livro antes. Pois Então estou me é. sentindo mais honrada agora. Depois eu vou te falar por que que eu tive o interesse em ler o livro. Mas Tá. deixa você falar. Tá bom, então eu vou me apresentar. Eu sou a Fernanda Paz, sou criadora do projeto Bebê Sem Fralda Brasil. Começou lá em 2014, né? 2013, 2014 eu despertei o interesse por isso, porque a minha filha, a gestação foi o ano inteiro de 2014, nasceu em dezembro, né? E eu venho da área jurídica, me formei em direito, não tem muito a ver, assim, mas quando eu entrei nesse universo da maternidade, comecei a ir a fundo de muitas questões, me incomodava muito a pegada da fralda, né? Porque eu tenho essa vertente ecológica, né? Da horta comunitária, do plantio, da bioconstrução, da coisa mais natural. E, bom, mas como que uma criança pode usar 6.000 fraldas durante a vida? O que que vinha antes das fraldas? Né? Vou derrubar a árvore, vou gastar petróleo. Quantas mil Aí, árvores derrubadas, né? Quanta água é, poluída. tudo isso, e assim, todos os químicos utilizados na fralda, né? Eu fui ver o rótulo, tem coisa que pode causar cegueira se entrar em contato com o olho do bebê, e daí, tipo, e o que que vinha antes? Bom, a fralda de pano. Mas na minha realidade, eu estava morando numa capital, né? Morava em Florianópolis, eu estava já migrando entre a Bahia e o Sul, mas eu estava morando numa capital, numa kitnet, no quarto andar, sem elevador, sem máquina de lavar e mal batia sol, assim. Bom, Então, como que eu vou usar fralda descartável nessa realidade, né? Aí o que que eu fiz? Eu pensei, bom, vou mesclar, vou ter um pouco de fralda descartável, porque todo mundo presenteia, vou usar as de pano, mas na gestação, então, que eu aprofundei mais o assunto da tal da Elimination Communication. Porque o que que vinha antes do pano, antes de tudo isso? Bom, era isso, o atendimento das necessidades fisiológicas de evacuação. Não é possível, que besteira, loucura. Que um bebê deve fazer xixi e cocô o tempo todo. Como que uma mãe vai ficar catando xixi e cocô? Impossível. Aí lá ia eu procurar informação. Achava em outros idiomas, usava o Google Tradutor e... Ah, você observa os sinais e coloca na posição. Que sinais, criatura? Que posição? Quando que eu coloco? Como é que é isso? Deixa sem fralda, não. Então, todo mundo que eu falava era impossível, 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 impossível. No parto que foi domiciliar, as minhas parteiras me deram uma pequena instrução que é tipo, olha, quando tu vê que quer fazer cocô, tu tira a fralda e ajuda. Permanecia muito vago, entendeu? sim, E aí, como era uma coisa que determinava uma decisão para o desenvolvimento da minha filha, assim como eu me preparei para um parto domiciliar, né, me preparei para uma amamentação exclusiva, prolongada, mesmo com todos os percalços que a gente sabe que existe, que não tem esse romantismo na vida real, né? Eu falei, bom, eu vou tentar. Mas para eu tentar, eu preciso entender melhor como é que funciona. Como será que funciona a bexiga? Que tem hormônio envolvido? Como que será que pode apresentar o sinal corporal? Né? O que, que os outros idiomas estão falando? Ah, eles dão mais ou menos uma dica de sinal. Tem um livro da Ingrid Bauer lá de 2001. Né? Estudos científicos começaram a surgir mais. 2014, 15, 16, 17, 18, 2020 já tem três. Então, aí veio a minha cobaia, né? E a minha cobaia ali era só fazer cocô no banho, ou na troca de fralda, né, quando era oportunizado, ou mamando. E aí eu sim. fui fazendo essa dança, essa simbiose com ela, e cada vez que eu adquiria um pouco de conhecimento, eu dividia, multiplicava, multiplicava. E foi assim que o projeto Bebê Sem Fralda, então, hoje já tem 6 anos, já viajei em 4, 5 tours pelo Brasil, né? Os últimos 3 foram mais intensos, já foram mais de 30 workshops, e a gente vem plantando essa sementinha, trazendo, primeiro, o respeito à ancestralidade, que é uma Sim. prática ancestral, um conhecimento indígena, negro, quilombola, africano, asiático, dos povos originários, né? Mas adequando a nossa vida moderna e trazendo esse embasamento científico. Não posso te dizer, olha, é legal você posicionar o seu bebê para fazer cocô. É legal, não, é importante, é necessário, tem um ângulo ano retal que exige que a gente esteja nessa posição.
Existem momentos oportunos. Pode Você falar, por sabe, favor. não, você sabe que muito do que eu uso na prática, muita coisa do Pequenos e Plenos, vem da ancestralidade. E você fez uma coisa que eu não consegui. Você teve um processo de entendimento disso que eu passei por ele e não me dei conta. Eu fui me reconectar quando tive contato com a tua página e fui olhar o livro, porque Ai, há anos atrás, durante os trabalhos nas aldeias, embora muito conhecimento eu tenha adquirido, mas uma coisa que eu via, bebês assim com dias ou com mês, 2 meses, né? Dias eu não sei, mas com mês, 2 meses, que uhum. eles estavam na Embira ou na Tipóia ou estavam na rede com a O mãe, contato no pele a pele, né? e aí ela tirava, colocava do lado, o bebê fazia um xixi ou cocô, e aí se lavava ou limpava, conforme o momento, e colocavam de volta. Eu vi aquilo ali, de início eu não entendi. Depois, com a observação, a ficha caiu. Falei, interessante, como os bebês estão sem roupa, e a mãe também, a maioria delas também sem roupa, eles ficam com contato pele a pele muito persistente, muito Muito tempo. intenso. Então, com o passar dos dias, a mãe já tinha uma leitura de uma cólicazinha, A um movimento percepção. corporal, uma percepção, ou seja, é uma leitura do corpo e elas conseguiam antecipar e colocavam o bebê fazia. Quando eu vi isso tudo aí, era uma construção maravilhosa. Onde é que Uhum. eu esbarrei? É que eu pensava assim, isso é uma coisa muito legal aqui, mas é impossível fazer na nossa cultura. Na cidade. Porque, o que é que eu pensava? Para que isso aconteça, tem que ter o pele a pele. Então, nossos bebês usam fralda, usam body, usam macacão. A mãe está com Sim. sutiã, está com roupa. Assim, eu pensava, Isso. tem tantas camadas que essa leitura não vai acontecer. E Uhum. como eu já fiz esse preconceito, essa leitura de que não funcionaria por conta da diferença cultural, eu simplesmente Uhum. desconsiderei a possibilidade de usar na nossa cultura. E quando eu vi o teu trabalho, eu falei, peraí. Eu inicialmente confesso, eu tive um preconceito, eu imaginei que fosse alguma coisa tipo, tem uma pessoa que está propondo fazer condicionamento de xixi e cocô, Aham, isso aí acontece né? muito. Mas Desfralda aí precoce. eu vou lá olhar. Aí eu entendi que não, que era uma observação que, embora você Uhum. não tenha aquela riqueza, né, do pele a pele que você tem lá na nossa ancestralidade, mas que é Uhum. possível fazer, né? E no livro Totalmente. você fala uma coisa assim muito que é assim, é possível atender todas as necessidades do ser humano. E para mim isso bateu muito, porque eu sou do atender, do observar e não do Uhum. interferir. Então a tua proposta Sim. bateu assim, eu falei, opa, é observação e Deu match. atendimento, não é interferência, né? Isso. E eu É. passei já os pacientes, eu falo, nasceram, eu falo, olha, você já imaginou que você pode não ter que ficar esperando o bebê fazer cocô, ou ver que o bebê fez cocô quando escuta um barulho ou quando olha a fralda, que tem uma forma de você antecipar da maneira gentil e tal, tal. Aí eu comecei a passar para te indicar e as Uhum. pessoas em muitos lugares compraram livro, não sei o quê. Então, é uma coisa que vem se multiplicando. E E o feedback aí, é sempre positivo, né, doutor? Todo mundo traz os resultados que são positivos. eu acho que a única variável que eventualmente é mais fácil ou não, facilita ou não, é a minha disponibilidade como mãe ou pai para Uhum. estar nesse contato, para poder ter essa qualidade de observação. Vamos desmistificar tudo isso agora, então. É que você fala da cólica, né, do intestino preso, essas coisas assim. Tudo, Então, tudo, tudo. Então, vamos partir do princípio, né? E vamos por partes para facilitar. Primeira coisa, o bebê pode ficar de fralda, pode ficar de roupa, a mãe pode estar inserida num sistema, ela pode voltar a trabalhar, essa criança pode ir para a creche.
tudo da realidade moderna pode acontecer. Eu não preciso estar 100% disponível para o atendimento, mas eu mudo a minha percepção no sentido de entender que eu fabriquei um mini humano, multipliquei células, fabriquei um mini humano e ele nasce com necessidades fisiológicas que ele não é capaz de atender sozinho. Sim. Então, ele tem a fome, ele exige a disponibilidade de um adulto cuidador para se alimentar. É. Ele tem o sono, ele exige a disponibilidade de um adulto cuidador para, pelo menos, proteger esse sono, no sentido de que vai estar num lugar confortável, de que vai estar com as vias aéreas limpas para não, né, não se sufocar. Enfim, infelizmente a nossa cultura não quer nem atender essas necessidades básicas. Terceiriza a alimentação, terceiriza o sono para a cadeirinha que mexe, né? Então, E muitas vezes porque não é porque a pessoa não queira fazer, é porque ela é orientada de uma forma mecânica para essa. isso, porque a nossa cultura veio nos afastando do que é natural em decorrência dessas criações modernas e industriais também, pela exigência da mulher voltar para o mercado de trabalho, pela correria do dia a dia, tem outros filhos, tem as demandas, o mundo corre, né? Então, por que eu vou gastar um tempo ninando a... Gente, né? O sistema tira a Exato. gente desse Do foco. eixo. Você fica preocupada com tomadas, com coisas, com não sei o que, com um monte de coisa, e às vezes Que talvez você a não falta. precisaria. Exatamente. Então, quer dizer, uma mãe moderna hoje, qual que é a preocupação dela? O que foi incutido na mente dela? Para ela ter um quarto legal, para o tapetinho combinar com o nicho da parede, porque isso tira o foco e isso industrializa a mulher. Então, foi assim que a gente virou um padrão de cesariana, um padrão de aleitamento artificial, né? E as fraldas, se a gente for continuar nesse contexto, então, do atendimento, elas fazem a mesma coisa, elas trazem um silenciamento de uma necessidade. Então, por exemplo, vamos desmistificar. Vou perder mais tempo? Não. Porque se eu identifico no momento oportuno, eu posiciono meu filho da maneira correta, realizando esse atendimento, ele vai ter uma evacuação completa. O padrão fisiológico, ele tem um relógio biológico, ele vai demorar um tempo para fabricar fezes de novo, para conseguir fazer cocô de novo. Então, o que acontece? No lugar de eu ter uma criança que faz 5, 6 cocôs ao dia, que na verdade era o mesmo cocô que já estava pronto para sair e que precisa ser parcelado por física. Se dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, como que vai sair um cocô assim aqui? Assim como eu não posso vomitar se alguém tapar meu buco. É um padrão, é um processo fisiológico, né? É a fase final do processo de alimentação. Começa aqui e termina aqui. Então, todo ser humano acorda e faz xixi. Se tu acordar e fizer xixi, disponibilizar que o teu filho faça xixi também, até ele fabricar um novo xixi vai demorar mais tempo. Então, quer dizer, é uma ideia, a gente tem que ver por outro paradigma, de compreender que não dá trabalho, cuidar de um mini humano dá trabalho, né? A questão é tu escolher qual tipo de trabalho. Se ele fizer um cocô na fralda explosivo, ele vai vazar pra cá, pra cá, pra cá, o peso cocô. E tu vai ter que trocar toda aquela criança, lavar toda aquela criança, sujou a roupa, sujou o lençol, sujou não sei o quê. Enquanto se eu fizer isso aqui, ó, o cocô faz assim, ó, e vai embora. Então eu não vou precisar daquele monte de lenço, eu não vou precisar da pomada anti-assadura, eu vou ter economia de fraldas, porque a mesma fralda que ele estava ali e eu retirei e proporcionei uma evacuação, eu uso de novo. Sim. Então, na verdade, a gente consegue otimizar o tempo, a gente vai ter esse olhar mais integrado. Outra coisa, como está envolvendo sistema nervoso central, liberação hormonal, corrente sanguínea, pressão arterial, se eu tenho um bebê não atendido numa necessidade básica, isso vai reverberar nas outras. Ele não dorme bem, ele não mama bem, né? Aí vem aquela história, cólicas que a gente estava falando. O bebê apresenta cólicas. Cólicas são normais, nos diz o sistema, porque ele nos vende muitas opções de medicamento, supositório, a bolsa, o não sei o que, tá. Só que, na verdade, as cólicas nada mais são do que... Se eu tenho fome, eu faço nha, eu procuro um seio. Se eu tenho sono, a minha sobrancelha fica vermelha e eu fico injuriada e nha.
Então, se eu tenho vontade de fazer xixi, eu também estou explanando, só que o meu cuidador não sabe. Se eu É, preciso fazer cocô, veja eu como um mini humano desse tamanho, precisando fazer cocô, como que eu vou dizer isso pro meu pai e pra minha mãe? Eu vou franzir a testa, eu vou pressionar as mãos ou espalmar, eu vou chutar, eu vou representar que eu tenho dor, porque eu tô num processo que eu deveria eliminar e eu não posso. Esse menino tá é, com cólica, dá remédio. O que, que o remédio da cólica faz? Os movimentos peristálticos que estavam trabalhando para levar o bolo fecal param. É é. paliativo, depois tem que trabalhar de novo, volta o sintoma da cólica de novo, daí pai não dorme, mãe não dorme, bebê não mama. Ah! Você sabe que eu tenho há 5 anos, eu praticamente parei de usar medicamento para cólica, né? Que Então, bom. um aspecto foi entender que aquela cólica que fala assim, ah, não, que cólica é inerente ao bebê, a cólica não é inerente ao bebê. Não Isso é. também foi um aprendizado com a Das tuas comunidade vivências. que a cólica tem muito a ver com a falta de contato também, né? Sim, também. E, então, contato e você ter a possibilidade de fazer a leitura do Olha bebê, isso. o reflexo gastrocólico e tudo, Exatamente. e é muito legal. Exatamente. Então, também outras questões, por exemplo, fungos, assaduras, bactérias. É muito lógico que um ambiente fechado, abafado, sem respiração, sem luz solar, uh, em constante contato com fezes e urina, É, vai apresentar essas adversidades. Coloca uma meia agora e fica 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês e ainda vai colocando um pouquinho de xixi ácido e cocô ali. É claro que então, vai dar. Então, a gente partiu para um processo de industrialização dos primeiros momentos da vida e do decorrer da vida inteira que nos afastou de processos fisiológicos naturais sim. e E que na não fazem medida em sentido. você começa a criar soluções externas de medicamentos, de um monte de coisa, Isso, para substituir aquilo que isso. seria natural. Outra coisa, eu E num também círculo vicioso. não compra pomada para assadura. Eu sempre recomendo, não compra, não usa. Gente, a gente aprende que o bebê está mamando no peito, que não Uhum. fica com um cocô na fralda não sei quanto tempo, esse bebê não vai assar, né? Então, se ele Com não vai certeza. assar, passa pomada. E você começa a passar pomada, e passa pomada limpa, passa pomada, tira. Passa e passa e passa e Tira passa. é, E para tirar a pomada, cada vez que tu trocar a fralda, tu vai ter que friccionar mais aquela pele, porque a pomada está impregnada junto com fezes ou urina. Então a e gente perde vai a criando esse proteção. círculo. Exato, a gente vai criando esse círculo vicioso que na verdade nos traz mais problemas. Alimentação, sono, evacuação. Alimentação, sono, evacuação. E parou aqui, pé. Eu já não vou mamar bem. Tô mamando Sim. mal, tá? Não durmo bem. Então, quer dizer, tem que ser uma engrenagem, tem que ser um olhar sistêmico, tem que ter essa percepção, né? E olha o que é legal. Antes, a questão dos sinais se entendia assim, por conhecimento empírico, por questão de observação, né? Então, e aí, hoje, a ciência nos trouxe um respaldo científico de que, oh yes, os bebês dão sinais de eliminação. Pegaram lá os bebês de 0 a 4 anos, sem treinamento sinteriano, fizeram análises clínicas para entender, ó, deu esse sinal, rolou evacuação. Quais são eles? Então, eu acho que isso o pessoal fica bastante curioso. Eles podem ser visíveis, da mesma forma que eu olho que o meu filho tem fome, que eu vejo que o meu filho tem sono, eu aprendo a ver que ele está num processo de necessidade de evacuar. Auditíveis, porque o bebê ele vai grunhir, ele vai ter um choro específico, né? Ele É, um movimento. Aí vem os táteis, né? Então a mulher que está com aquela criança bem perto, ele vai mexer a perna, ele vai mexer o braço, mamando.
Bom, eu vou só trazer os que foram compreendidos pela ciência. Então, visíveis, auditíveis e táteis. E os Sim, clínicos, que daí são alteração na frequência cardíaca, alteração na frequência respiratória. E se botasse lá eletroencefalograma, apresenta ali que o cérebro está em movimento, porque é sistema nervoso central. Então, aí a gente vai para a fisiologia mais profunda. Qual é o hormônio que mexe com o xixi? ADH. O que que o ADH faz? Primeiro, ele é tão especial que ele tem um lugar separado no cérebro junto com a ocitocina. é, Então a natureza é tão sábia e a gente tem o neocórtex que a gente não aproveita, porque é um processo do cérebro primitivo, né? Cerebelo, tronco e espinha, né? Medula espinhal. É um processo que vem daqui e traz, através dos nervos, as conexões para o meu corpo, para a atuação dos meus órgãos, liberação de hormônios. O que o sim, ADH faz na corrente sanguínea? Dilata o sangue, faz o sangue correr mais rápido. Então, é claro que altera frequência respiratória, batimento cardíaco, porque é a pressão arterial que está trabalhando ali. Então, isso é incrível. O que eu digo geralmente para as pessoas que me seguem e me perguntam: olha, o bebê é para ser o perfeito, come, bebe e dorme. Ele não tem conta, ele não sabe quem é nosso presidente, ele não está sabendo da pandemia. Ele tem tudo que sim. ele precisa ali, que é a mãe, que é o pai, que é o aconchego, que é a meia-luz, que é o banho morno, que é a roupinha, que é o... Então, por que esse bebê que está mamando, está dormindo, está apresentando algum desconforto, alguma situação? Porque existe mais necessidade. É. Ah, mas Alguma que isso coisa. que ele tem? Ele está com a fralda limpa. Não, mas é porque ele não quer sujar a fralda. A fralda não faz parte do desenvolvimento dele. Fazer cocô deitado e vestido não faz parte do desenvolvimento da espécie humana. Né? Então isso é muito incrível. Tenho que me segurar, porque senão eu não paro de falar. Mas é muito interessante, muito mesmo, porque é um processo que, quer dizer, assim, as pesquisas mostram, é só uma confirmação daquilo Que a gente já sabia. né? Então, Uhum. nós desaprendemos muita coisa. Desaprendendo. E é muito Isso. legal quando a gente consegue ver assim que a gente resgata, né? Como consegue voltar. E Uhum. isso é uma coisa que traz conforto para o bebê. Isso é um respeito pelo bebê, né? Uhum. Isso melhora a nossa conexão, a nossa capacidade de observação do bebê, fora que diminui gasto, fora que é ecológico, né? Exatamente. Em todos os aspectos é bom, E né? um bebê bem Tem uma atendido, é eu que ia só dizer que aqui um bebê bem atendido, doutor, ele libera neurotransmissores positivos, ele vai demonstrar alegria, ele vai demonstrar satisfação, ele vai ficar mais calmo. Se ele não está com aquele processo da pressãozinha, né, da panelinha de pressão, então ele é um bebê mais estável. Outro sinal, só para não perder o gancho, quando o bebê tá mamando e ó, tira a boca, pega a boca, né? Pega o peito, solta o peito, pega o peito, solta o peito, se arqueia para trás, já é um típico sinal de xixi. Ou às vezes segura a mãe com a boca e repele com o corpo, assim, ele quer se sair daquela situação. Então, são sinais sutis, tem sinais perceptíveis, imperceptíveis, mas às vezes na tentativa e erro tu vai pegando. Tu imagina um bebê de 2 meses olhar para o fundo do teu olho e fazer assim, ó. E tu tirar a fralda, colocar o bichinho no pinico e sair um monte de cocô e xixi, daí ele. Ai. Aí toma um mamazinho e dorme 5 horas seguidas, 6 horas seguidas. Imagine. é, e se você não tem essa observação, termina que você vai Ele atendê-lo quando ele estiver chegado no limite do desconforto, que é começa a e, chorar. e a eliminação não sai completa, né? Porque eu tenho. Então, o alimento fez todo o percurso. Era bolo alimentar, ele passou pelo meu corpo inteiro, ele virou bolo fecal. Como ele não tem para onde sair, como que o ânus do bebê trabalha? Ele faz assim, né? Porque o esfíncter anal interno libera por natureza, o externo é proteção natural, ele vai reprimir ou relaxar conforme a oportunidade. Então, como ele não tem oportunidade, ele fica reprimindo, 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 reprimindo. Quando ele solta, ele, ó, deu, tô impedido, seguro. Aí a mãe troca, passa 2 horas, ó, seguro de É, novo, troca de novo. Então, e fica aquele processo eterno de chora, reclama, resmunga, não mama bem, não dorme bem, botou para dormir, deu 30 minutos, acorda.
Então é um tiro no pé. Esse entendimento, né? Que é o que você faz nos workshops, que é mostrar, né, dessa observação que você faz com bebês, que é muito legal, que é para as famílias elas conseguirem ter isso bem claro, né? Porque é uma coisa muito natural, mas que Isso, às vezes a gente já está tão fisiológico. perdido disso que parece ser uma coisa muito difícil. Olha só, Exatamente. tem uma mãe aqui, que é a Amanda, Amanda Hum. Esquer. Fernanda, pratiquei higiene natural do meu... Eita, já mexi aqui. Higiene natural no meu bebê desde... Uns 2 meses. É, Aqui, já li, doutor, ó. Pratiquei higiene já- natural com meu bebê desde os 2 meses, quando tive conhecimento e busquei informações. Mas depois de um aninho, ele passou a ficar muito agitado no vaso e não insisti. Como retomar? isso. Normal, super acontece. Picos de crescimento, saltos do desenvolvimento representam alterações naturais naquilo que aquela criança vivia. Ele não dorme igual ele dormia antes, ele não come igual ele dormia antes, porque um ano é um marco, né? Começa a andar, balbucia mais sons, ele está com outros aprendizados. Então, aquilo de ir para o pinico a vida toda, já é a vida toda. Dormir no horário a vida toda, já é a vida toda, né? Comer, ele já está ali há 6 meses comendo. Então, como a higiene natural ainda é tabu, como a gente não consegue ter muito essa firmeza no propósito da prática, por percepções, por dificuldades culturais e tudo, apresentou uma repulsa e eu desisto, eu paro, eu não tento mais. É, Então é quase como o meu bebê está na cadeira de alimentação, ele não quer comer hoje, eu nunca mais alimento, então, e deixo ele viver por. ou deixá-lo, ou mantê-lo retido na cadeira, né? Ou Porque mantê-lo tem ali, obrigando ele a fazer, exato. que uma criança de 1 ano, ela já tem um interesse muito grande pelas atividades, pela brincadeira. Então, Outras você coisas, então, fazer o xixi ou o cocô quando ele está muito interessado em outra coisa, ele não vai possivelmente parar para fazer. Isso. Então, primeiro, você pode relaxar num processo de regressão e entender que, bom, eu tenho momentos-chave, por exemplo, todo dia que ele acorda, ele vai para o pinico. Isso não é uma coisa que ele vai recusar, porque ele ainda está meio grogue, é o processo da rotina dele. Então, eu posso tentar pegar quando acorda, antes de dormir, durante o banho. Só que aí, se ela me diz assim, ó, praticou dos 2 meses, parou com 1 ano, mas tá com 3, bom, então já é outro processo, porque a maior parte da vida ele já começou a fazer de outro jeito. Ah, mas tá com 1 ano e 2 meses, bom, então ele ainda não perdeu a memória longa dele, que é de ter esse atendimento. Então, quem é que realiza o atendimento das necessidades dos bebês? Os cuidadores. Então, isso, inclusive, é uma coisa que me incomoda. Eu acho que é bom a gente trazer essa discussão no sentido lá do desfraude. sim. O meu mini humano sofreu da vida inteira dele, quando ele estava no maior número de sinapses neurais, eu o ensinei a fazer em prestações, quente, demorado, sem auxílio. Só tratei depois, quando eu pegava, eu fazia full, embolava, jogava fora, a criança não tinha conhecimento com aquilo. E aí, quando chega lá 2, 3 anos, pula com os 2 pés, tá falando tudo, chegou a hora, cansei de trocar fralda. Aí os adultos fazem o quê? Tiram aquilo que estava aqui toda a vida da criança e agora não é mais assim. Então eu vou ter que fazer novas construções das minhas sinapses, novos aprendizados. E como que eu vou lidar com isso se nunca me foi mostrado? Se eu nunca participei? Se a porta do banheiro vive fechada? Se quando pegam a minha fralda, embolam e jogam fora? Eu não sei cheiro, eu não sei textura, eu não sei aparência. O que é isso? Como que você quer me dar um novo entendimento agora? Né? E Eu, mais, desfraudei. Só para concluir meu raciocínio. Desfraudei, pronto. antes de você desfraldar, é tudo Oi? isso que você acabou. Mas eu quero Tá. que, antes de desfraldar, falar sobre esse ponto que você acabou de tocar agora, quando você falou porta fechada e tal. Porque é uma coisa que eu já falei, que o bebê, quando chega numa idade em que ele começa a ter uma percepção bem do ambiente e ter outros sinais, né, também de amadurecimento, ele tem processos elaborados. Então, um processo de fazer cocô é um processo que tem um aprendizado muito grande, que quanta coisa Claro. acontece. Você entrar no banheiro,
levantar uma tampa de vaso, ou Subir no direitinho, banquinho. eu subir no banquinho, aí tem um papel que rola, que desenrola, não sei o que. Tem um ritual que são vários atos que você toma. Então, a Isso. criança, muitas vezes, ela chega nesse ponto, em que seria o ponto do desfraude, ela já tem um entendimento de todo de um processo. Não é de Foi uma repente coisa ela normal. e você joga em cima dela. Né? Não dá. E aí tem até um estudo que eu li sobre uma doutora em psicologia que ela traz essa ideia que seria assim, se eu não me engano, é Miranda Torpe o nome dela. Que, tipo, seria uma forma de enganar a criança também, sabe? Porque eu ensino de um jeito. E quando ela está num processo que ela deveria estar aprendendo outras coisas ou em outras fases, ela está tendo que reaprender uma fisiologia. Um exemplo, vamos dar um exemplo. Se eu nunca ensinei o meu filho a mastigar, eu dei papinha até os 3 anos de idade, eu não posso dar um bife para ele com 3 anos, ele não sabe. Ele não viu, ele não cheirou, ele não analisou, ele não teve conhecimento. Então, é por isso que a gente defende o BLW. Você precisa dar tudo em BLW? Não, mas oportuniza. Deixa a criança ver, cheirar, ter contato, usar. Não tem dente, mas ele tem gengiva, ele aprender o processo, porque o esfíncter esofágico, ele é natural, ele vai defender. Então, é uma coisa assim, trazer para a nossa naturalidade, trazer para a realidade todos os processos. Tem um ponto em que o corpo em que a criança está pronta para certos processos, mas que se a gente não aproveita, em algum momento ela A gente perde. desaprende os processos E também. a gente perde uma janela de aprendizado. Então, um exemplo dessa criança que com 1 ano recusou o pinico, é a mesma coisa que eu botar meu filho no cadeirão, ele chorar uma semana, eu não deixo de alimentá-lo, eu encontro outras formas, eu vou comer sentada no tapetinho da sala, ele não gostou da banana, eu faço um muffin de banana, eu fico uma semana sem oferecer banana, depois eu tento de novo, quer dizer, a gente que constrói essa relação do como que a gente direciona essa criança. Entendeu? Então, ele não quer o pinico, beleza, mas então tenta o redutor de acento, tenta deixar ele com uma tinta guache pintando o box do banheiro um pouquinho sem a fralda, ou tenta mostrar para ele que mesmo assim você tá junto nesse processo. Tô com Sim. você, pega da mão da criança, deixa a fralda um pouco mais solta, olha no olho, traz isso, porque como são processos primitivos e necessidades que o bebê não domina e que estão mexendo com o sistema nervoso central, quanto mais acolhida essa criança for nesse momento, e daí isso independe se é um pinico, se é uma fralda, se é um saco plástico, se é um vaso de planta, se é um jornal, independe do que está fora, porque é um processo que a gente deveria trazer para dentro, entende? Então, para concluir aquele raciocínio sobre o desfraude, depois a gente volta no que o senhor quiser falar. Mas aí, por que eu discordo em gênero, número e grau do desfraude tradicional? Porque, bom, beleza, passou tudo aquilo que eu falei, cresci com isso, não precisei lidar com as minhas evacuações, não me desenvolvi com consciência corporal do meu corpo, das minhas necessidades, mas, como eu sou um mini humano em formação e tenho capacidade, eu aprendi e me desfraudei. Beleza. Aí as famílias me procuram e dizem assim, ó, Fernanda, meu filho desfraudou com 2 anos, foi um sucesso. Primeiro parou o xixi, depois parou o cocô, e aí ele usou fralda noturna até tanto tempo, mas agora ele tá regredindo, ele faz xixi em qualquer lugar, ele faz o cocô na fralda, o que que meu filho tem? É porque você empurrou a responsabilidade disso para uma criança de 3 anos. Como se tu desse a responsabilidade de uma criança de 3 anos de ter a nutrição adequada, de ir na feira, pegar os legumes, preparar, fazer uma boa refeição. Você não entrega para a criança tu pode dar autonomia de ter o banquinho, de subir no vaso, ensinar a baixar a calça, ensinar a lavar a mão, mas você precisa continuar sendo auxílio técnico operacional, precisa continuar sendo administrador da situação. Não pode delegar a uma criança de 2 anos essa responsabilidade, né? E Isso, houve uma exatamente. coisa na escola que é aquela coisa que você faz num coletivo, num grupo de crianças que quer fazer uma rotina quando cada um tem o seu tempo próprio, né? Seu relógio biológico, suas condições, as suas programações, o ambiente em que esteve inserido, tudo. Não dá para generalizar. Cada criança vai andar num momento. Tu não pode também pegar e forçar aquela criança a andar.
Mas forçar e estimular são coisas diferentes. Oportunizar, dar o respaldo, estar ali, né? Então, eu gosto muito de trazer essa discussão, porque embora eu falo da higiene natural, que é o atendimento desde o nascimento, ela pode começar com qualquer idade. Sim. Então, a higiene natural, que na verdade comunicação de eliminação é um nome mais legal, é isso, é o comunicar-se, é o estar ali, é o se disponibilizar, né? E não confundir a autonomia, porque a higiene natural não visa dar autonomia para o uso do banheiro. A autonomia no uso do banheiro vai ser uma consequência gradativa construída ao longo do desenvolvimento dessa criança, como a autonomia de talvez ir na cozinha pegar um prato, pegar uma fruta, pegar um pão, cortar. Tu não deixa a criança no seu livre, como é que eu diria, o seu autorregular, porque ela não tem capacidade cognitiva para ser autorregular. Ela tem como se autorregular fisiologicamente, porque ela não tem o cognitivo para, muitas vezes, saber o que fazer com isso, qual a Isso. medida a tomar, que é onde nós temos que estar disponíveis Mas para. até a autorregulação emocional, Sim, neurológica, de temperatura, de não sei o quê, tudo isso, por mais que a criança possa desenvolver, e a gente também auxilia, o simples fato de sermos humanos nos coloca em necessidade do outro para nos regularmos, sim, sim. né? Então, por isso que a criança nasce com limitações de compreensão, de uma matemática, de não sei o quê, porque primeiro as coisas primeiras. Cérebro primitivo, necessidades fisiológicas, depois o cérebro límbico, necessidades emocionais, e o neocórtex agindo em conformidade, auxiliando, mas não sendo o responsável de tudo, porque não é ainda essa capacidade que essa criança tem. Né? Isso é É, incrível, porque a gente precisa falar mais. porque um bebê muito cedo, aliás, desde muito cedo, ele tem, assim, ele consegue ter uma percepção e comunicar suas necessidades, como é o caso do cocô e do xixi. O que o Uhum. bebê não tem, e aqui não vai ter durante bastante tempo, é uma autonomia para resolver. Né? Ele sempre Resolver. vai ter sempre dependência do adulto. Olha só, Isso. uma pergunta aqui que já apareceu mais de uma vez. A higiene natural, então, permite um sono melhor, mesmo no período da esterogestação, ou seja, logo após o nascimento? Ou Especialmente seja, nesse. a partir de quando começa a higiene natural? Então, se a gente partir desse princípio de que é um simples atendimento de necessidade, que não tem a ver com controle esfinteriano, com desfraude precoce, com antecipar fases, com nada disso, pode ser na minha disponibilidade. Da mesma forma que eu amamento meu bebê em casa, e se ele for para a creche, ele se alimenta de outra maneira, mas volta em casa e é amamentado, eu posso Sim, realizar esses atendimentos também em casa, e porque ele não vai ter esse domínio, esse controle, então. Se a gente partir do princípio de que é um simples atendimento, um auxílio técnico operacional, é do nascimento. Então, quanto mais você auxiliar nessa regulação, nesse atendimento, mais rápido você colhe os benefícios. Porque o bebê recém-nascido, doutor, ele é um ser reflexo. Ele tem o reflexo de marcha, o reflexo de Moro, o reflexo de. Já nem sei, mas são 5, 6, 7, 8 reflexos que o bebê tem. Então, é, o plantar, moro, o de paraquedas. aquele que ele se agarra também, preensão, pronto, então. Tudo isso são reflexos. Então, sentir fome, enfia o peito perto que ele mama. Né? É, Sentir sono, dá um aconcheguinho que ele dorme. Sentir vontade de fazer cocô, proporciona a posição, ele evacua. Então, quer dizer, e aí cada vez mais cedo você vai auxiliando nessa regulação desse sono, dessa alimentação, dessa questão da pressão arterial, da corrente sanguínea. Então, quanto mais cedo a gente começa, mais cedo a gente colhe os resultados. Ah, vou começar sim, com uma criança de 6 meses. Vi que vai fazer cocô, tirei do lugar, mexi a fralda, troquei de posição, fui pro. O que, que o esfíncter faz? Segura. é, Porque é reflexo também. Só que é um é. reflexo que ele já tá tipo, opa, isso aqui não é. Até agora eu não fiz assim, então me deixa. Então tem que ser um processo diferenciado, mais gradativo. É, bem, tem outra aqui.
Bem, aqui também tem um fã-clube grande aí do Fernando. Ah, Ó, todo mundo, vamos lá. paguei para todo mundo, mandei santinho. Que a história que você conta, como é que é? Você lava ou você limpa? Ah, é. Isso aí, na verdade, eu vi há muitos anos um vídeo de um pastor ensinando os irmãos da igreja questões de Sim. higiene básica. E aí eu comecei a trazer isso para o meu trabalho também. Nos workshops eu sujo todas as famílias de cocô fake. E aí eu passo nessa parte do antebraço, que é a parte mais lisinha, que seria o mais próximo da bundinha do bebê, né? O cocô fake, pegajoso, leite com terra, açúcar, café, aquela coisa para ser bem orgânico e pegajoso. E aí eu peço que todo mundo limpe, como faz com seu bebê em casa ou como faria. E daí todo mundo puxa o lencinho ou o seu kitzinho de algodão com água. E aí passa ali. E aí eu pergunto, quem está se sentindo limpo ou quem gostaria de lavar o braço? Todo mundo Pô, levanta. foi lavar. Porque não foi lavado, foi limpo. E daí esse pastor, ele dizia assim: Você, dona Maria, a senhora tá lá mexendo nas suas plantas, de repente, pá, colocou a mão na merda. A senhora limpa ou a senhora lava? Aí ela no primeiro momento, eu limpo. Limpa? Não, eu lavo. Lava. Senhor, seu Pedro, tá andando na rua sem querer, errou o pé no chinelo, pisou no cocô. Limpa ou lava? Lavo. E aí ele fala assim, é muito engraçado, porque ele dá um choque na plateia, ele diz assim, e por que que o cu a gente limpa? Se é um orifício com prega e com coliformes fecais, qual é o sentido de limpar? E aí a primeira vez que eu vi isso, eu falei, gente, eu tô impactada, porque é real, antes não tinha a comadre, como é que chamava, que lavava, porque tinha o vaso sanitário e tinha do lado aquele que tinha um Bidê. chuveirinho, o O bidê. bidê. Aí alguns banheiros ainda tem a torneirinha. Só que a É. nossa cultura apressada, desorganizada, que não conhece a própria fisiologia, foi criar uma ideia de limpar. Então, quando começou a pandemia, o que, que era todo mundo enlouquecido levando papel higiênico para dentro de casa? Por causa disso, pelo desespero de eu preciso ficar limpo, mas estar limpo não é estar lavado. Então, às vezes, o bebê fez aquele cocôzão, você pega o lencinho, dá uma limpadinha, e ele continua angustiado, porque ele tá com aquela sensação grudento, pegajoso, né? Cuco sujo. E aí, então, se eu posso proporcionar, vejo que quer fazer cocô, coloco na posição, tô perto do banheiro, tô na pia, já faço aqui com o meu bebê, ó, pego a água, pego o Vamos lá. sabão, Então vamos lá. Demonstração da posição. Vamos lá de novo. demonstração da posição. Eu preciso dar todo o respaldo para a coluna, para a cabeça, se puder para a mão também. Depende do tamanho da criança, né? Se for uma criança maior, mas eu recomendo sempre, sempre, sempre cuidador atrás, pela questão do sistema nervoso central. Qual é o maior órgão do nosso corpo? A pele. É onde mais tem sensores. Então, se eu estou com o meu corpo como uma panelinha de pressão, como que eu posso acalmar, reduzir essa angústia, acolhimento no corpo inteiro? Medula espinhal é o interfone para o cérebro. Então, acolhimento total na medula, nas costas, na coluna e na cabeça. Aí, o peso corporal do meu filho está em mim, no meu corpo. A perna, eu não vou apertar, eu não vou dobrar no meio, eu não vou fazer assim, como se fosse uma explosão. Eu vou acolher o meu bebê o máximo que eu puder e vou só, se eu fizer um dedo aqui para segurar a perna, eu já seguro. Então, Certo. eu vou proporcionar essa posição. Eu posso fazer num balde no chão, segurando mais no meu antebraço, assim, ó, né? Sim. O meu pinico sentada, o pinico no meu colo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, né? Assim. Gente, é muito legal, né? Prestem atenção. E é isso. E aí, mama, só faz cocô mamando, claro, porque eu Reflexo. tô. E sim, e o peito me acalma, e o reflexo de o que tá entrando em cima vai sair embaixo. Eu tô em atenção plena da minha mãe. O que tá me deixando nervoso me acalma, porque eu tô no peito. Então, faz cocô mamando, é assim que a gente faz, ó. Peraí. Opa, que eu quase saí da live mesmo, povo. Segura.
faz cocô mamando, eu não preciso ficar com o bebê nu também. Eu posso só Você liberar pode mamar e o periquinho fica aí, já embaixo. aqui embaixo. É que o meu bebê tá sem roupa. Deixa eu só fazer assim, né? A calça vem até o joelhinho aqui, ó. A roupa em cima Sim. continua. E aí, um piniquinho, um baldinho. Então ele tá mamando, mas ele tá com a oportunidade. Então, se Fernando eu sei 10, isso é muito legal. Se eu sei Muito que ele mesmo. faz cocô mamando, por que que eu vou esperar que ele faça mamando, o cocô fica explosivo, não tenha espaço para sair, se lambuza inteiro, depois eu vou limpar, troco a roupa toda? E outra coisa, se não faz higiene natural, é muito comum os bebês no primeiro mês, segundo mês, você fazer 2 trocas de fralda por mamada. Com certeza, com certeza. Ou quando você vai trocar, vem aquela rajada. Ou coloca no Sim, banho. Ou... Por quê? Porque o bebê também aproveita as oportunidades, né? Ou o que é pior, ele fica naquele limbo entre eu tô avisando, ninguém tá entendendo, eu continuo mamando, então eu vou me segurar aqui no peito, que é aqui que eu tô de boa. E aí fica naquela mamada infinita, não sim. solta nunca mais o peito, ou briga com o peito, ou fica grunhindo, ou se arqueia para trás. A mãe acha que tá com refluxo, o médico dá um remédio para refluxo, e o refluxo também, a maioria dos refluxos ele é natural, não é patológico, mas eles são todos reconhecidos como patológicos e medicados. E aí fica aquilo, não acaba, porque aí o bebê não libera, não solta, não mama bem, não sei o quê, e fica naquela briga. O que essa criança tem? Era só xixi, era só um cocô. Eu É, poderia só oportunizar. você vê, Então, você entra numa cadeia, no efeito dominó de efeito dominó. intervenções, quando às vezes é uma vontade de fazer um cocô. Isso. Gente, E olha também só, assim, ó, se eu não posso ter o pinico, eu posso só abrir a fralda. Entendeu? sim, Tô andando no não, shopping, não dá tempo de chegar no banheiro. Bom, eu posso soltar um pouquinho a etiquetinha da fralda, deixar um pouco mais solta, carregar meu filho numa posição que permita dobrar a perninha. Entende? Essa questão, doutor, de trazer esse olhar, de eu ligar minha antena sobre o cocô também, sobre o xixi também. sim. Não, fantástico. Gente, olha só, eu estou tão distraído aqui na nossa conversa que eu perdi completamente até a noção de tempo. Não tem nem, não sei nem, aparece em Eu algum também. lugar. Ainda temos tempo. Temos 8 minutos. Então, 2 minutos? Oito, oito, oito. Não, 8. 8. Doutor, meu Ah, workshop são 4 horas e pós-workshop eu fico mais 1 hora conversando com o povo, é, porque não tem como porque trazer tudo. a conexão, né? Eu fico doidinho, porque na hora que ele está super animado, ele fala assim, vai cair em Ai, tantos segundos. ai, nem me diga. Mas então, para a gente ver a riqueza, né, do quanto a higiene natural traz e nos agrega e engloba todas as outras questões, que é um assunto sem fim. E, meu Deus, eu falei, me segura que eu não paro. Deixa eu ver se tem aqui. Bem, eu vou pedir, já que você está com o reloginho e eu não tenho aqui, Tá. quando tiver faltando uns 3 minutos, você me fala então para a gente. Aqui é, tem uma mãe, doutor, que falou que o bebê tá fazendo cocô de 3 em 3 dias, tem 2 meses e mama bem. Tá no ganho de peso e tudo, perguntando se tem alguma dica. Bom, por que que esse bebê tá fazendo cocô de 3 em 3 dias se o corpo humano dele foi feito para dormir, se alimentar e evacuar todos os dias? Porque ele não tem oportunidade. A partir do momento que esse bebê tiver oportunidade, o relógio biológico realiza um ajuste. Aí, voltando na questão do limpa ou lava, quando a sim, gente ajusta o nosso relógio biológico, a gente pode assim, ó, bom, eu sei que eu acordo todo dia e já faço cocô, já tomo meu banho e tô pronto pro dia, né? sim. Então, tem essas questões, o relógio biológico ajusta. Se eu sei que o meu filho acorda, faz xixi e cocô às 9 da manhã, eu só vou marcar consulta com o doutor Antônio às 11 horas, porque aí eu tenho tempo de ele fazer cocô, lavar ele. No ritmo de mamada, vai fazer o do cocô e do xixi também. Exatamente, entra no ritmo, é impressionante. Os bebês É, praticantes de higiene natural com 2 meses são capazes de dormir 12 horas. sim. Eu nunca vi isso, né? 12 horas. Tem bebês que ficam até mais. Eu tenho um caso de uma família, a Vanessa, que eu não sei se ela não tá aqui, mas a bebezinha dela chega a dormir 14 horas.
E nesse tempo, às vezes faz xixi e Sim. sempre mama, né? Pelo menos ali nessas 12 horas vai mamar umas 2 ou 3 vezes, mas o sono engata. Por quê? E Porque cama, os etc. hormônios do, Está e os confortável. hormônios do sono são incompatíveis com os hormônios do xixi. Então, por que, que o bebê desperta? Para fazer xixi. Mas se ele tem Sim. atendimento, ele não desperta tanto. E se esse bebê É, tem o cocô atendido durante o dia, ele não vai fazer cocô de madrugada? Então, é, é isso. eu É a falo, alegria. eu falo para você, se eu tiver vontade de fazer xixi, eu não consigo dormir. Ninguém consegue. E Ninguém por que, que a gente consegue. acorda, faz xixi e volta para dormir? Por É, isso, são hormônios antagônicos, tal qual a ocitocina antagônica com a adrenalina. Nosso corpo é tão inteligente, seria tão bom que a gente tivesse esses ensinamentos, essas trocas de saberes, porque isso ia amenizar o desespero da puérpera, aquela mãe sozinha no apartamento que antigamente tinha a rede de apoio, a avó, a tia, a vizinha, e hoje ela está isolada num grande centro. O bebê chorou o dia inteiro, a noite inteira, tomou remédio, o remédio fez aquilo parar, mas depois volta, porque é uma engrenagem, é um corpo, é um organismo ativo, ele precisa funcionar. é. Então, Não, são porque questões. não é nenhuma doença, é uma coisa que a solução não está em você medicar, está em você atender, né? Exato, Olha só, exatamente. você está perguntando aqui, tem workshop online? Tá saindo, porque eu sou bicho do mato, eu estou começando a me engrenar nas tecnologias. Vai sair o curso virtual de higiene natural para iniciantes, o curso Sim. avançado, que daí a gente traz essa parte muito mais aprofundada, e aí quem fizer os dois já se forma consultor em higiene natural. Que legal. Então, tá chegando, porque a gente precisa multiplicar isso aí com respeito, né, doutor? Com muito ensinamento, empatia, conhecimento e sempre a passos lentos, porque a gente. Eu falo para você, aprendi um monte de coisa, achei fantástico. Pera aí que Todos recebemos uma visita. Manda um beijo, manda, manda. Mãe, Tá? já vamos liberar a mamãe para você, Já tá? vamos ver. Tá, depois Então, você vê. Maite, queremos mais uma live. Ai, que bom. Saber, tem como deixar a live salva no IGTV? Vai ficar salva, tá? Para as pessoas poderem acessar depois. Que bom. Nós vamos ter mais live, porque hoje a gente só deu só gostinho de quero mais, né? Então, Só vamos deu fazer. para pincelar. Não, e quando, talvez aí mais perto aí do curso, tudo, a gente possa, para você trazer a questão do curso online Tá bom. também. Todo mundo elogiando bastante, Eu que fico bom. umas 2 horas aqui, mas vai cair conexão já já, eu acho. É, Fernanda, muito legal, muito, muito mesmo. Assim, é, abriu, né, novas possibilidades, muito rico. E te agradecer muito, né, por dar essa oportunidade, trazer essa informação para a gente e que a gente consiga repetir isso outras vezes. E estamos seguindo você. gratidão. Não tenho palavras para agradecer, porque realmente essa oportunidade de troca, de espalhar sementes, é ela que reverbera no futuro, né? E quando a gente tem essa visão de mudar o mundo através do micro, de mudarmos a nós, nos melhorarmos, nos curarmos e reverberar, isso só traz sementes positivas, né? E os resultados, como o senhor tinha falado no começo da live, é na família que tem um bebê tranquilo, que dorme bem, que mama bem, que não tem assadura, que não usa supositório, que não toma medicamento. Então, não tem como a gente fugir de uma coisa que é benéfica. Mas para a gente poder também ir ao encontro, o que a gente precisa? Informação de qualidade. Só com E, informação de qualidade faz escolhas conscientes. e assim, te parabenizar, porque é muito legal ver quando essas conquistas, esses aprendizados, vêm para pessoas jovens, né? Porque isso é uma coisa que é para a vida. Então, É pra... ter esse acesso, né? Para tantas mães que estão aí na tua idade, que você vê tem tá com as crianças muito pequenas, gente, isso é tudo, né? Isso é tudo. Ah, eu aprendi hoje, mas caramba, eu queria ter usado nas minhas filhas há 30 anos. Mas há 30 anos É, atrás eu não sabia disso, né? não dava. Mas o conhecimento ele chega na oportunidade, quando a gente está preparado
para conceber essa orientação. Então, tudo sempre no momento certo, de acordo com as nossas capacidades, limitações e possibilidades, né? Se a gente abre a porta, o mundo se abre junto com a gente.